Seja bem-vindo a este canal. Hoje o que eu vou falar é sobre o porquê Deus está irado. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço que você baixe um e-book que eu vou deixar aí na descrição de forma gratuita para você se aprofundar cada vez mais no Apocalipse. Bom, por que Deus está irado? Este é o tema de hoje. E o texto que eu vou ler está lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Mas por enquanto eu vou ler do versículo 14 ao 16 e vou explicar. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui Jesus fala que porque algumas pessoas, não eram nem frias e nem quentes, Jesus vomitaria da boca. Mas o que isso quer dizer? Bom, em uma linguagem simbólica, ser frio significa ser desviado ou não praticar a fé, a fidelidade a Deus. E ser quente significa praticar a fé em Deus, ser fiel a Deus. Porém, o morno é aquela pessoa indecisa, que uma hora quer ser fiel e outra hora não quer ser fiel. Então este tipo de pessoa, Deus não tolera. E quando ele fala vomitar, precisamos entender o que isso significa. Bom, quando você quer vomitar, você tem ânsia de vômito, é porque você ingeriu uma comida e ela de alguma maneira lhe fez mal ao seu corpo. Então quando Jesus fala que vai vomitar essas pessoas da boca dele, ele quer dizer, em uma linguagem figurativa, que essas pessoas estão fazendo mal a ele, causa ânsia de vômito, estão causando nojo a ele, com as atitudes que elas estão tomando. Ou seja, resumindo tudo, Deus não tolera pessoas indecisas. Deus não tolera. Ele fala que prefere que a pessoa seja frio ou quente. Por quê? A pessoa fria, a pessoa desviada, ela tem a oportunidade de se tornar quente. Mas a pessoa morna não. Porque uma hora ela quer ser quente, outra hora ela quer ser fria. Ou seja, a pessoa em cima do muro. Como que se converte uma pessoa desse jeito? É complicado, porque ela já conhece a verdade. Então por isso que Deus não tolera. Deus não tolera aqueles que conhecem a verdade e ainda estão indecisos em que decisão tomar. Deus não tolera indecisos. Mas qual é o conselho de Jesus para essas pessoas que são indecisas? Eu vou ler agora Apocalipse, capítulo 3, dando continuidade, do versículo 17 ao 20, que diz assim: Como dizes, sou rico e estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos. Bom, algumas traduções falam vestes brancas, que significa a mesma coisa. Para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Tá passando um avião aqui. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Bom, eu vou explicar um pouco dessa passagem. Primeiro, aquelas pessoas falavam que eram ricas. Porém, Jesus fala que elas eram pobres. O que isso significa? Aquelas pessoas eram ricas materialmente. Porém, Jesus fala que elas eram pobres espiritualmente. Elas eram ricas financeiramente, mas eram pobres espiritualmente. No capítulo 18, fala sobre o ouro, sobre a roupa branca, as vestes brancas, e sobre colírio. Bom, o que isso significa? Ouro purificado, trazendo para uma linguagem cristã, significa a pessoa que passou por um processo em que ela deixou muitas coisas para trás e hoje vive, entre aspas, sem contaminação. Então o ouro, quando ele passa pelo processo de ser purificado, tudo aquilo que é ruim
Tudo aquilo que é outro tipo de material é retirado do ouro. Então, trazendo para uma linguagem cristã, tudo aquilo que Deus não quer que a pessoa tenha é retirado da pessoa. E aí ela fica conforme a vontade de Deus. Então, o ouro purificado é a mesma coisa do oleiro, que molda o barro conforme ele quer. Então, o ouro purificado é o resultado do processo de Deus na vida de uma pessoa. E por que Jesus quer que aquelas pessoas comprem dele roupas brancas? Não sei se você já usou roupas brancas, mas a roupa branca, quando você suja ela, se destaca a sujeira no meio da roupa branca. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem compra de Jesus roupas brancas consegue enxergar facilmente as suas falhas. Bom, para que serve o colírio? Ele serve para curar o olho. Trazendo para uma mensagem cristã, ele serve para curar aquelas pessoas da cegueira. Ou seja, elas vão ver com mais clareza as suas falhas e assim se arrependerem. E a mensagem final de todo esse contexto é que Deus não tolera pessoas indecisas e que Ele quer que essas pessoas indecisas tomem uma decisão, se vão ser frias ou quentes, porque ser morno para Jesus não dá, é algo inadmissível. E no final Jesus fala, né? Aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com essas pessoas. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Aquele que abrir a porta, aquele que se arrepender, Jesus terá comunhão com essas pessoas. Então a mensagem do Evangelho é a mesma. Arrependa-se, que Jesus é fiel para te perdoar de todo pecado. Não importa que tipo de pecado você cometeu. Ele é fiel para perdoar qualquer tipo de pecado. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de baixar o e-book para você aprender mais sobre Apocalipse. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.